Boa noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, redatora do portal Momento Saúde. E para vocês que estão ouvindo o nosso podcast, eu não sei qual é o horário que você está assistindo, se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite. É um prazer ter vocês aqui, é um prazer ter a nossa audiência. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é beleza e saúde da mulher. Vai estar aqui conosco a doutora Fernanda. A doutora Fernanda já está aqui. Ela que é dermatologista, especialista em Boa calvície. noite, Boa noite, doutora Tatiana. Tudo Fernanda. bem? Tudo bem? Tudo bom? Gratidão por participar aqui conosco. Eu sei que a sua agenda é bem corrida, né? Você Eu conseguiu que um tempinho agradeço aí o para convite de nós. estar participando. Muito honrada aí com o convite para a gente falar desse tema que eu tanto gosto, né? Que eu trabalho com ele, de que está no meu dia a dia, né? Sim, você é bem experiente no assunto, então por isso que eu achei importante, é um tema que as mulheres têm pedido bastante aqui, né, no portal Momento Saúde. E antes de nós começarmos, eu gostaria que você se apresentasse, porque o pessoal do Momento Saúde ainda não te conhece, não sabe quem é você, então Certo. fala um Meu nome é pouquinho de você. Fernanda, doutora Fernanda Brito. Eu atendo hoje, eu sou dermatologista e tricologista, né, que é uma subespecialidade da dermato, então eu sou especialista em cabelo também. Eu atendo aqui em Bragança Paulista, tenho um consultório aqui que se chama o Belly Clinic e também atendo em São Paulo uma vez na semana. Faço tanto a parte de estética quanto a parte capilar. Moro aqui em Bragança no momento, Uhum. mas eu E, faço esse bate-volta e trabalho em São Paulo também. Ah, e além disso, sim, é mãe, com tem a certeza. jornada dupla, né? Marido também vive numa loucura, a gente sabe como que é, né? Conciliar tudo. Então, para a gente como eu te falei, é muito importante ter você aqui conosco e você falar, né, dessa experiência sua, que é o seu dia a dia. Eu vi dados de pesquisa que 30% das mulheres pode ter problema com calvície, seja ela genético ou seja, né, por outras coisas. Isso é real, essa estatística, doutora? Você vê Sim, isso no falando consultório da todos os calvície dias? feminina, é mais ou menos esse dado que você falou, 30%, sendo que essa porcentagem, né, ela aumenta à medida que a mulher envelhece. Então, mulheres mais velhas têm maior tendência a ter, né, essa alopecia androgenética, esse afinamento do fio de cabelo. Quando a gente já fala, que eu já vi que teve alguns pacientes aí que já entraram, meu paciente Jean entrou. Quando a gente fala aí de calvície masculina, essa porcentagem aumenta. É uma porcentagem ainda maior. Eles falam que 50% dos homens aos 50 anos podem ser acometidos aí pela calvície. Uhum. Pessoal, as suas pacientes já estão aqui, ó. Renata falando excelente profissional e recomendo. E o que todo mundo quer saber, né? Existe alguma coisa que nós podemos fazer para não ter esse problema com a calvície? O que a gente pode fazer Em para começar a relação à tratar? calvície, a gente não tem assim um meio de prevenção. Não tem como a gente prevenir a calvície, porque é uma Uhum, doença que ela vem ela é genética, né? Então já está no gene da pessoa ter essa propensão a ser calvo. Existem algumas coisas que podem acelerar o processo de calvície, como, por exemplo, o uso de hormônios, de androgênios, né? Como, por exemplo, testosterona, pode acelerar aí o processo de calvície. Além disso, mulheres que costumam, a gente chama de eflúvio telógeno, que é aquela troca de cabelo, aquela queda aumentada. Queda é diferente de calvície, ou seja, queda é diferente de afinamento do fio de cabelo. Aquelas mulheres que têm muita troca de cabelo, muita queda, por exemplo, decorrente aí de alguma alteração emocional, perda de peso, alguma cirurgia, pós-parto, essas mulheres que trocam muito o cabelo, realmente pode ter um aceleramento aí da alopecia androgenética.
Mas em relação à prevenção, deixa eu tomar alguma coisa, fazer alguma coisa para prevenir, realmente isso não tem. E assim, quando o paciente começar a perceber, a pessoa começar a perceber que o cabelo está afinando, começou a ter aí umas entradas, um afinamento aqui nessa região, o ideal é procurar, né, um especialista para começar a tratar quanto antes. Uhum. E quando você fala de queda, né? É difícil para nós entendermos, por exemplo, qual a quantidade ideal essa queda que a gente vê, às vezes tá caindo 5 fios de cabelo, da mulherada fala, nossa, já tá caindo muito. Ou às vezes vê um pente lá cheio de cabelo e aí a gente fala, nossa, tá caindo muito. E a pessoa fala, não, isso é normal. Então, o que é normal, existe né, em algumas queda de cabelo? publicações antigas falando que o que era normal era em média 100 fios por dia. Mas, na verdade, não é um número exato. Não tem assim, um número exato. O que se sabe hoje a gente precisa falar em porcentagem de queda. Por exemplo, acima de 10% de queda é aumentado. Mas é acima de 10% do quê? Do total de fios. Então, por isso que é um número, o número absoluto é variado. Por quê? Se eu tenho uma quantidade maior de fios na cabeça do que você, por exemplo, a minha queda diária em número absoluto é maior. Então, eu sempre falo assim para o paciente, ele realmente ele sabe qual é a queda dele. Ele sabe o que é normal, aquilo que cai todo dia. Ele sabe, porque ele já tem a frequência dele de lavagem. Por exemplo, pacientes que lavam o cabelo todos os dias não percebem tanto essa queda aumentada. Aqueles pacientes que já ficam em 2, 3 dias sem lavar já percebem um aumento de queda. O aumento não da queda, mas da quantidade de fios na escova, a quantidade de fios no ralo. Mas o paciente, ele sabe o que é o normal dele. E quando está aumentado, ele também vai saber. Então, a gente precisa valorizar sempre quando o paciente fala que tem aumento de queda. Porém, existem alguns exames que a gente pode fazer realmente para a gente comprovar se o cabelo está caindo numa porcentagem maior ou não. Esse teste, esse exame se chama tricograma. Como que é feito esse tricograma? O paciente ele fica 5 dias sem lavar o cabelo e a gente retira da raiz mesmo aqui do couro cabeludo uma média de 40 fios e analisa no microscópio óptico para avaliar a raiz, não a ponta, mas realmente a raiz do fio, para ver se são fios anágenos, ou seja, são fios que era para estar em crescimento, ou se são fios telógenos, que são fios que realmente é para estar caindo. E aí a gente consegue, baseado na raiz do fio, avaliar a porcentagem de fios anágenos e fios telógenos. Acima de 10% de queda de fios telógenos é considerado realmente aumentado. A Clemilda está perguntando. Boa noite, doutora Fernanda. Fui diagnosticada com alopecia frontal fibrosante. A frontal fibrosante, nós já estamos falando aí, Clemilda, de um diagnóstico totalmente diferente de queda, que é o eflúvio telógeno, e de calvície. Quando a gente fala de alopecia, isso é até importante as pessoas saberem, porque quando a gente fala de alopecia, na verdade, é um termo genérico para dizer doença do cabelo. Dentre os grupos das alopécias, nós temos 2 subtipos. A alopecia cicatricial e as não cicatriciais, ou seja, as não cicatriciais, ou seja, uma vez que você trata, tem chance de reverter 100%. Dentre os grupos das não cicatriciais, aí entra a calvície, que é a mais comum, entra o eflúvio telógeno, que eu expliquei para vocês que é o aumento de queda. Ou seja, uma vez que a gente tratou, a gente vai conseguir recuperar. Se o paciente fizer tudo direitinho, fizer o tratamento correto. Porém, existe esse outro grupo que se chama cicatriciais. E é aí que entra a alopecia frontal fibrosante. Ela é uma doença inflamatória que ela comete a raiz do cabelo, o fio, a raiz onde é para ter aquelas células de regeneração e mata a raiz do cabelo. Então, quando a gente fala de uma alopecia cicatricial, como a frontal fibrosante, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, melhor. Porque diferente das não cicatriciais, uma vez que o fio já caiu na frontal fibrosante, ele não volta mais. Nem fazendo transplante a gente consegue segurar tanto aquele cabelo. Então, quando a gente fala de tratamento da frontal fibrosante, a gente fala para segurar o que tem, para não progredir a queda.
E sim, a gente consegue, com medicamentos, com antiandrógenos, com anti-inflamatórios, a gente consegue evitar a progressão da alopecia frontal fibrosante. Mas é isso, o que a gente busca com o tratamento das alopécias cicatriciais, como frontal fibrosante, é impedir a progressão. Quando a gente fala das não cicatriciais, como por exemplo aí o eflúvio, a calvície, a alopecia areata, aí sim a gente está falando de recuperar todo aquele fio que caiu. Então são doenças diferentes, mas tudo tem tratamento. E a frontal fibrosante também, hoje em dia, já está uma doença mais disseminada, né? Porque é uma doença nova aí na medicina, é uma doença descrita em 1994. Então, para a medicina, isso é muito novo. Mas hoje em dia a gente já tem bastante estudos, publicações mostrando aí os melhores tratamentos para frontal fibrosante. Bem legal. Nós, né, temos dentro do Momento Saúde, pacientes de doenças raras, autoimunes, como o lúpus, por exemplo, que ele dá bastante queda, afinamento. Esse paciente de lúpus, com o tratamento dele, ele pode começar a fazer um tratamento, ele pode buscar uma ajuda, ou falar, não, é característico da doença, eu tenho que aceitar. O lúpus, sim, o lúpus sistêmico, né, que a gente diz, ele pode estar associado, sim, com aumento de queda de cabelo, mas esse aumento de queda está relacionado com o que eu falei do eflúvio telógeno, que é aquela troca secundária, aí neste caso, não após parto, não é emagrecimento, mas sim secundária à atividade da doença do lúpus. Uma vez que o lúpus sistêmico está controlado, a queda de cabelo, ela para em 3 meses. Agora, existe um outro tipo de acometimento do lúpus que se chama do lúpus cutâneo, né? Lúpus discoide, que é específico do couro cabeludo, que menos de 5% está relacionado com doença sistêmica. Então, nós temos... são tipos diferentes de acometimento capilar. Nós temos aquela queda, que realmente é secundário aí a uma doença sistêmica do lúpus em atividade, que uma vez que o lúpus for controlado, a queda vai melhorar. E nós temos aí um outro grupo de alopecia, que é o lúpus discoide, que esse acomete diretamente o couro cabeludo, dando placas, como se diz, falhas no couro cabeludo e não está relacionado com doença sistêmica. Na verdade, menos de 5% dos pacientes com lúpus discoide está relacionado com lúpus sistêmico. Então, são doenças diferentes, mas todas têm tratamento, sim. E quanto antes procurar o especialista, melhor para começar o tratamento. Muito bom, viu, doutora? A Clemilda falou que ela está usando o medicamento, né? O minoxidil e o dudasterida. Nesse caso, ela só usa medicamento ou ela pode fazer outros nesse tipos caso de tratamentos dela, também? O minoxidil com a dudasterida está super bem indicado. Se tiver inflamada, se tiver com sintomas, coceira, queimação no couro cabeludo, a gente pode entrar também com outro anti-inflamatório, que no caso seria aí a hidroxicloroquina, que é o Reuquinol, que ficou bastante famoso aí na época da pandemia, né? É um dos tratamentos realmente da alopecia frontal fibrosante. E em relação a procedimentos, não tem nada assim comprovado que faz recuperar o fio, mas na minha prática, o que eu utilizo na frontal, diferente, por exemplo, da calvície, que eu faço mesoterapia, que eu faço microagulhamento capilar, na frontal fibrosante, quando está muito inflamada, eu faço aqui, porque a frontal, ela comete essa região aqui. Quando o paciente está muito inflamado, eu faço infiltração de corticoide localizado aqui, que ajuda, sim, na evitar a progressão da doença. Porque ainda mais assim, né? Verão, aí calor, sol. Ainda fica associado com uma dermatite seborreica, né? Que é aquela caspa, aquela oleosidade. Aí já coça tudo, né? Como se diz. E até você falando, né, da dermatite seborreica. As pessoas costumam pegar, às vezes, qualquer shampoo, faz qualquer tratamento, a gente vê cada coisa doida aí, cada dica caseira, né? O que você fala para essas pessoas aí, os cuidados básicos mesmo, né? Que ela pode fazer em casa. Então, para aquele paciente que a gente tem uma audiência no Nordeste, tem uma audiência no Sul, então são esses pacientes que às vezes não conseguem um acesso a encontrar um dermatologista especialista
especialista no assunto, né? Tem Sim, sim. especialidades que são difíceis de encontrar aqui no Brasil, né? E aí, nesse caso, eu tenho uma pergunta para você, se você atende também por telemedicina, Sim, né? Porque a gente tem atendo por bastante... telemedicina. Para Atende? dermatologia, tricologia, não é o ideal, né? Por exemplo, que eu preciso examinar o cabelo, preciso examinar o corpo. Mas, assim, em alguns casos excepcionais, assim, eu atendo sim por telemedicina. Nesses casos de dermatite seborreica, o que acontece é que tem um excesso de produção sebácea, deixando aí o couro cabeludo mais oleoso. E essa oleosidade vai predispor o desenvolvimento da caspa, que é causado pelo fungo. Então, o que a gente pode, o que eu indico nesses casos de dermatite seborreica? Eu sempre indico shampoos, eu faço rodízio de shampoos, por exemplo, shampoos com ácido salicílico, rodiziando aí com shampoos que contêm algum componente antifúngico, e faço esse rodízio de shampoos aí. Uma lavagem usa um tipo, outra lavagem usa outro, e depois que tiver a melhora completa, fazer uso de um shampoo, por exemplo, de manutenção uma vez por semana. Então, dando um exemplo aqui de um rodízio de shampoos, sem conflito de interesse com nenhum laboratório, mas, por exemplo, cetoconazol shampoo, que é um shampoo antifúngico, alternando aí com o Quero DS da La Roche, que contém ácido salicílico. Então, uma noite lava um, outra noite lava com outro shampoo, e quando tiver sarado, quando não tiver mais nada, estiver realmente tratado 100%, o paciente utiliza uma vez por semana só de manutenção. Inclusive, isso foi uma... Eu não vejo Big Brother, mas assim, eu acabo vendo fofocas, né? Fofocas relacionadas com a minha área, né? Tanto estética quanto tricologia. Não sei se você chegou a ver uma discussão de dois participantes lá do Big Brother sobre isso, de lava mais, lava menos, lava todo dia. Sim, foi bem legal. Saiu em todos os Instagrams de todos os doutores. Então Isso é daí bem foi um legal você assunto falar desse que assunto, saiu né? E agora. por fim, É bem bem polêmico isso. polêmica, Então, assim, o né? que eu Mas sempre é... falo para o paciente? O paciente, ele sabe a frequência ideal de lavagem dele. Por exemplo, existem pacientes que têm um couro cabeludo muito oleoso que precisa realmente lavar o cabelo todos os dias. Já tem pessoas que já têm um cabelo mais seco, por exemplo, aquelas mulheres que fazem alisamento, que fazem luzes, descoloração, que já tem um couro cabeludo mais seco. Essas não podem lavar todos os dias, porque senão elas vão quebrar o fio dela todos os dias. Então, em relação à frequência de lavagem, isso depende realmente de cada paciente, do tipo de cabelo, é muito racial também. Se o paciente achar que ele precisa lavar o cabelo todos os dias, ele pode lavar o cabelo todos os dias. Agora, eu tenho pacientes, por exemplo, de cabelos encaracolados, cabelo crespo, que lavam o cabelo uma vez por semana e tá ótimo. Porque o couro cabeludo, mais o couro cabeludo que é enrolado, que é crespo, elas não podem lavar todos os dias, porque senão já é um fio mais sensível. Então, elas vão quebrar o fio de cabelo. E aí, por exemplo, aquelas mulheres que têm luzes, descoloração que estragam, que agride muita haste, né, do cabelo, elas também não podem lavar todos os dias. Mas, em caso que faça academia, faça algum esporte que tenha necessidade de lavar todos os dias, o que eu oriento? Geralmente eu oriento ou shampoo a seco, um dia você lava com shampoo normal, outro dia você lava com shampoo a seco. Shampoo a seco é uma substância que contém produtos que absorvem a oleosidade do couro cabeludo. Então você passa com o couro cabeludo seco e ele vai ter um aspecto aí de mais limpo, de mais sadio. E além disso, utilizar shampoos que eles falam no poo, low poo, que são shampoos mais, entre aspas, fracos, sem surfactantes, que aí não vai agredir também tanto o couro cabeludo. Ah, e até você falou, né? Eu conheço, assim, várias pessoas, ainda mais criança, que tem cabelo cacheado, que não lava, mas aí enche de hidratante no cabelo, de leave-in, de óleo. Pode fazer isso? Tem minha filha tem o cabelão, as amiguinhas dela também, elas falam, tia, eu não lavo, né? E eu taco creme. Eu falo, mas será que isso pode? Será que pode encher assim Também de não óleo, de pode. Não creme? pode ficar enchendo de creme Né? tanto assim, porque senão também vai danificar e vai levar, querendo ou não, leva até no couro cabeludo, aumentando aí a oleosidade do couro cabeludo. Para essas pacientes que precisam, né, utilizar muitos leave-ins para fazer muitos modeladores de cacho, que utilizam esses produtos pós-lavagem, o que eu oriento, por exemplo, uma vez por mês ou duas vezes por mês, utilizar
os shampoos anti-resíduos ou os pré-shampoos de limpeza profunda. O que seriam esses produtos? São produtos que você utiliza na primeira parte da rotina de skincare capilar. É para você lavar bem o couro cabeludo antes de aplicar o shampoo. E aí sim, esse produto, tanto os shampoos anti-resíduos como os pré-shampoos de limpeza profunda, eles vão conseguir fazer uma limpeza profunda do couro cabeludo, tirar esse creme sem enxágue, esses leave-ins que as pessoas, né, com cabelos encaracolados costumam utilizar. Eles vão conseguir tirar e deixar o cabelo aí com um aspecto mais saudável, não tão pesado. Porque o que acontece com essas pacientes, essas pessoas que utilizam muito esses produtos sem enxágue? Começa a pesar, né? Porque fica aquele produto depositado, tanto na haste do cabelo, quanto no couro cabeludo, e com o tempo vai perdendo o brilho. Então, eu sempre indico utilizar aí umas 2 vezes por mês esse tipo de produtos mais de limpeza, né? Você compra mesmo na farmácia, como shampoos anti-resíduos ou pré-shampoo de limpeza profunda. E pode ser usado em criança a partir de quantos anos? Porque criança quando É começa verdade, a isso varia cabelo... muito por bula, viu? Tem produtos aí acima, por exemplo, shampoos anti-caspa, por exemplo, cetoconazol shampoo, pode ser usado desde o primeiro ano de vida. Agora, esses shampoos com ácido salicílico, eles orientam acima de 12 anos. Então, isso varia muito da substância que está contida ali na bula, e aí sim tem que seguir, eu sempre oriento seguir a orientação da bula mesmo. Porque cada shampoo tem a sua formulação, né? Por isso que, Não. gente, não dá para ir na farmácia. Hoje em dia tem muita coisa. E você vai olhando, vou usar esse, ou aquela indicação, a vizinha indica, na escola a amiga usa, e a vizinha, e você vai usando sem saber. Por isso que é importante, gente, uma coisa que é básica. Nossa, mas o shampoo, gente, é por isso que a doutora estudou para ela poder prescrever o que é certo, né? A Clemilda perguntou assim, no meu caso, quantas vezes posso A estar da frontal lavando o fibrosante, cabelo? né? Então, Clemilda, não tem assim, eu te falar qual uma frequência ideal da sua lavagem. Precisa você mesmo saber, olha, antes de eu ter o diagnóstico de frontal fibrosante, eu lavava um dia sim, um dia não, ou a cada 2 dias. Tá tudo bem. A frontal fibrosante não vai mudar, não precisa você mudar a sua frequência de lavagem por conta do diagnóstico de frontal fibrosante. Ela não vai piorar, não vai progredir se você lavar mais ou menos o seu cabelo. Então, não tem alteração depois da sua frequência de lavagem depois do diagnóstico de frontal fibrosante. No caso de quimioterapia também, que a gente tem muitos pacientes com câncer, né? Nesse caso, passou o tratamento da quimio, já pode começar a buscar um tratamento? Quanto tempo é bom ele esperar, né? Porque para a mulher, eu acho que é difícil o tratamento da quimio, mas essa queda de cabelo para a mulher é muito difícil, né? Então, quanto que ela pode começar também a procurar uma dermato? Eu sempre oriento assim, primeiro finalizar todo, né, o processo de quimioterapia. E uma vez que terminou a quimio, o cabelo ele vai começar a voltar a nascer. Pode realmente nascer com um aspecto diferente. Por exemplo, a gente lembra aí do Giannichini, que ele nasceu com o cabelo, antes era liso, depois nasceu mais encaracolado, mas depois voltou aí à normalidade. Isso pode acontecer. Se a pessoa não tinha problema de cabelo antes, ela vai voltar a ter o cabelo normal. Existem alguns medicamentos, como por exemplo o minoxidil, que pode acelerar a fase de crescimento do fio pós-quimioterapia. Mas, claro, eu só indico, geralmente nesses casos, eu faço uma cartinha para o oncologista solicitando a liberação do medicamento. Mas existe uma entidade que se chama alopecia pós-quimioterapia, que a gente não sabe a causa, que o cabelo ele pode não voltar 100%. Talvez eles acreditam que é uma desconexão, o fio caiu pela quimioterapia e ele não consegue recuperar, ele não consegue achar, como se diz assim, falando leigamente assim, ele não consegue achar o caminho dele de volta para voltar a ciclar e crescer um novo fio. Isso pode acontecer, chama alopecia pós-químio. Ainda não se sabe a exata causa, porque uma paciente pode ter, outra não. Não é frequente na prática, não é muito comum, mas pode acontecer. E nesses casos também eu discuto com o oncologista para saber se eu posso dar alguns medicamentos, como o minoxidil oral, para estar aí tentando, né, fazer essa reconexão ou engrossar o que tem,
para dar uma melhorada, dar uma melhora da cobertura capilar com aqueles fios que ficaram, entendeu? Mas eu acho que tudo tem que ser discutido aí com o oncologista, porque às vezes alguns cânceres precisam aí de um acompanhamento 3 meses depois, aí o oncologista pede para dar uma segurada. Então, eu sempre faço cartinha e divido responsabilidades. Ainda mais assim, eu sei que cabelo é muito importante para a autoestima da mulher, é assim, para muita gente é a vida da pessoa ter o cabelo, mas é estético, né? Querendo ou não, o cabelo não vai matar a pessoa, né? Então, assim, a primeira coisa, eu acho que tem que preocupar mesmo com o câncer, e aí sim eu divido responsabilidade com o oncologista. A Ana perguntou: tenho cabelo cacheado e após menopausa comecei a ter queda de cabelo. A gente sabe que o estrógeno, ele faz muito bem para a mulher, né? Então, assim, o estrógeno, ele faz bem para a pele, o estrógeno, ele faz bem para o cabelo. E após a menopausa, o que a gente observa, porque na menopausa a gente tem uma diminuição da dosagem de estrógeno. Então, principalmente nessas mulheres que não fazem reposição hormonal, a gente percebe mesmo, principalmente, nem é tanto a queda em si, mas mais é um afinamento do fio de cabelo, ficando aí com uma rarefação, uma visualização do couro cabeludo, principalmente aqui nessa região que a gente chama de vértex. Se ela está queixando realmente só de queda, aí sim a gente precisa investigar outros fatores que podem estar influenciando também e levando a essa alteração do ciclo, além da baixa de estrógeno. A gente vê muito também, né? A parte, às vezes, de fazer mega hair, calicalon, esses negócios que faz tração no cabelo, porque pesa muito, né? Então, a gente vê alguns casos que é por causa disso, de estar muito... Tem um tempo ideal de, por exemplo, colocar isso no cabelo, deixar o cabelo descansar, que a gente vê pessoas que estão, atrizes, cantores, que estão o tempo inteiro só com aquilo, né? Que não quer mudar o visual, né? A gente entende que não quer mudar o visual, mas existe faz de mal também, né? um tipo de alopecia, porque igual eu falei para você, Tati, alopecia é um nome genérico, né, para dizer doença do cabelo. Existe um tipo específico de alopecia que se chama alopecia de tração, que a gente observa muito nas pacientes que são afrodescendentes, que fazem muito trancinhas, principalmente aqui nessa região aqui da frente, aqui aquelas trancinhas que podem pegar o couro cabeludo inteiro e também esses apliques mais pesados. O que eu indico quanto menos utilizar, melhor. Eu tenho alguns pacientes que utilizaram muito tempo e que me falam assim, o dia que eu fiz a trancinha no cabelo, eu nem dormi de tanta dor que eu fiquei no couro cabeludo. Então, assim, você vê que realmente tracionou mesmo. E ali, com o tempo, vai ficando com essa área rarefeita. No início da alopecia de tração, ela é considerada uma alopecia não cicatricial. Ou seja, se você tirar aquela tração, o cabelo vai recuperar. Mas se você ficar com aquela tração por muito, muito, muito tempo, vai virar uma alopecia cicatricial e realmente a gente não vai conseguir recuperar 100%. Um exemplo disso, de alopecia de tração de famosos artistas, modelos, é aquela modelo, eu não sei se é americana, não sei, chama Naomi Campbell. É uma modelo que ela tracionou, fez aplique a vida inteira. Então, se você pega fotos dela, você vê que essa região aqui da frente, é uma região bem rarefeita, né? Então, isso foi da tração que ela fez a vida inteira e provavelmente o caso dela já é uma alopecia cicatricial e realmente quando já vira, aí a pessoa não consegue mais tirar o aplique mesmo, né? Porque aí eu não vou conseguir devolver aquele cabelo para a pessoa. Então, aí elas ficam de aplique mesmo. Mas o ideal é não usar. Sim. E aí a gente ouve muito, né? No pós-Covid, né? O que aconteceu foi até entenderem que estava acontecendo queda de cabelo pós-Covid, né? Que era um também dos sintomas do Covid, né? E aí a gente vê muito disso em crianças também, né? Então
Então a gente viu, nossa, muita criança com esse problema. O que que a mãe deve fazer também? Pode se preocupa, corre para o dermatologista ou ele passa, o cabelo volta depois dessa queda aí Então, a pós-Covid? queda Como de que funciona cabelo isso aí? pós-Covid, Tati, entra nesse caso que eu estava falando para você do eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, ele não é uma doença do cabelo, ele é uma alteração do ciclo decorrente de algumas causas, como, por exemplo, infecções, e aí, neste caso de infecções, entra o Covid. Outras causas de eflúvio, pós-parto, suspensão de anticoncepcional, cirurgia bariátrica, cirurgias estéticas, emagrecimento rápido. Então, tudo isso, depois de uma agressão, eu falo para os pacientes, depois que você teve uma agressão ao seu corpo, 3 meses depois, o seu cabelo vai ter um aumento de queda e pode cair, dependendo dos casos de Covid, até 70%, 80% do volume do rabo. Mas não tem o que fazer. Uma vez que o paciente já teve o fator desencadeante há 3 meses atrás, não tem o que fazer. O paciente vai ter a queda e essa queda vai durar 3 meses, independente do que o paciente faça. Então, assim, eu escuto, ai, doutor, eu não tô nem lavando meu cabelo porque senão vai cair. É pior, porque o cabelo ele vai cair por 3 meses. O cabelo já ciclou para queda e ele precisa cair porque já tem outro ali embaixo nascendo. Então, eu falo para o paciente, quanto mais você lavar, quanto mais você escovar, mais rápido vai ter essa troca de cabelo e mais rápido você vai voltar a crescer, mais rápido você vai voltar a ter o seu cabelo de novo. Então, e o que eu percebi no Covid, isso não tem publicação falando sobre isso, mas o que eu percebi na minha prática é assim: quanto mais grave foi o Covid, maior porcentagem de queda. Então, assim, eu tive pacientes que ficaram internados, por exemplo, na UTI por 15 dias, que elas me levavam o tufo do cabelo do chuveiro. Então, tipo assim, eu tive pacientes de internação em UTI que perderam 90% dos fios de cabelo, do volume do fio de cabelo. Mas isso, o que eu faço na consulta de eflúvio é orientar o paciente. Primeiro que ele não vai ficar careca, porque o paciente chega no consultório morrendo de medo. Podem encostar no cabelo, porque o cabelo está caindo. E ele cai como se fosse uma quimioterapia mesmo. Ele faz assim, ó, sai os fios igual uma manteiga derretida, né? Vai saindo os fios. Mas o que eu oriento vai passar. Eu sei que é difícil, né? Que a gente não quer ver nosso cabelo caindo. Vai passar e vai passar em 3 meses. E o cabelo vai voltar a crescer tudo normal. O fio só cai porque já tem outro embaixo empurrando ele para nascer. E isso eu oriento muitos pacientes, porque na hora que eles ficam sabendo disso, eu faço foto pelo dermatoscópio, mostrando ali um fiozinho bem pequenininho, que não é visto a olho nu, mas é visto pelo aparelho que eu tenho, que eu faço fotos, aí sim o paciente acaba ficando um pouquinho mais tranquilo. Ah, que legal. E aí, uma coisa que a gente sempre ouve também, né? Corta o cabelo quando tá caindo? Porque tem gente que vai lá e corta, fala, vou cortar curto. Pós-parto ou pós-Covid, eu ouço muito isso. Vou cortar o cabelo, porque tá comprido e tô perdendo. Isso ajuda ou o pessoal nada? fala, Isso é vou mito? cortar o cabelo para crescer mais rápido, né? Na verdade, cortar o cabelo não tem nada a ver, porque o problema não é aqui embaixo, nesses casos de queda, né? O problema é lá dentro do couro cabeludo, então cortar ou não cortar não vai fazer diferença. O que o paciente se sente melhor? Como eu te falei, nesses casos de queda, cai fio da cabeça toda e o paciente perde volume de rabo. Então, quando o cabelo está crescendo, aqui em cima fica cheio dos fiozinhos crescendo e o volume do rabo fica muito, como diz os pacientes, minguado, né? Fica um rabo fino, pouquinho rabo. E aí, quando eles cortam o cabelo, eles sentem a sensação de que o cabelo fica mais cheio. Mas não é que ele cortou e melhorou por isso. Cortou porque as pontas estavam com o volume diminuído. E aí, quanto mais você igualar com o tamanho do cabelo que está nascendo, melhor vai ficar seu rabo. Então, na verdade, é só para melhorar a sensação de diminuição do volume. E o cabelo, ele cresce 1 centímetro por mês. Então, eu falo para o paciente depois da consulta, chega em casa, pega uma fita métrica e meça daqui até aqui no seu ombro. Deu 12 centímetros, vai demorar 1 ano para o seu cabelo sair daqui e chegar aqui.
Uhum. Tem o caso de uma amiga essa semana que foi lá, cortou tudo o cabelo e daí começou a chorar porque se sentiu pior, né? Então a gente vê assim o quanto é muito da autoestima da mulher também, que ela tá acostumada com uma imagem. Então, gente, Faz prende o coque. cabelo, né? Até você se sentir melhor, faz coque, né? Faz trança, até conseguir, porque depois, como a doutora falou, é 1 centímetro por mês. Então, pensa bem, né? De ir lá e cortar tudo. E aí elas perguntam muito isso também, para acelerar, elas querem que acelere esse crescimento. É, Tem tratamento existe o para acelerar medicamento que é o crescimento capilar? minoxidil, que a gente pode dar tanto de tomar pela boca quanto de passar, que ele tem essa função de aumentar a fasanagem. O que seria isso, né, em leigo, né? Aumentar a fase de crescimento, fazer com que o fio cresça mais rápido. Em alguns casos eu acabo dando e também tem vitaminas que ajudam também nesse caso e pode fortalecer o fio de cabelo. Só um parênteses aqui, em relação a cortar a ponta, que eu não falei. Nós até agora, Tati, a gente falou de duas alterações, de duas queixas frequentes dos pacientes. Uma é queda, né? Que é essa queda aumentada, e o outro é falha. Falhas, por exemplo, nessa região. Queda é uma coisa, falha é outra. E quebra é outra coisa. Quebra, a gente está falando, falhas é aqui no couro cabeludo, queda é aqui no couro cabeludo, mas quando a gente fala de quebra, é aqui, ó, é a ponta que quebra. É problema não no couro cabeludo, não lá dentro, como se diz, mas problema na haste do cabelo. E aí sim, nestes casos de quebra, sim, o tratamento é cortar até onde o cabelo para de quebrar. E o que leva à quebra do cabelo? Quando você associa métodos de alisamentos térmicos, de alisamentos químicos, com descoloração. Então, assim, desses procedimentos, o que mais estraga, sem dúvida, são as luzes, né? Com as luzes, você abre toda a cutícula do cabelo, expõe o córtex do cabelo, expõe o córtex da haste, e aí sim leva a quebra. Agora, você imagina, se luzes já faz tão mal, você ainda faz um secador por cima e faz uma chapinha por cima, o cabelo vai quebrar. Aí, neste caso, sim, o tratamento cortar é bom. Porque se não corta, vai quebrando, aí vai ficando fios ali também, todos né? de diferentes comprimentos, né? De diferentes tamanhos. E na hora que você faz assim, um fio de cabelo, vai saindo até os pedacinhos da quebra do fio, né? O que a gente mais vê nesse caso, doutora, aí ela vai lá e faz mega hair, porque ela fala, tá tudo bagunçado, e vai e faz mega hair. Só que o cabelo já tá em quebra, imagina colocando aquele mega hair pesando. E aí por isso que piora muito, né? Depois. É o famoso de resolver os problemas, então por isso né? que eu sempre aconselho. Procura um profissional, gente. Vai, marca uma consulta. Olha, a doutora é aqui maravilhosa conversando com a gente. Você vai lá fazer um bate-papo no consultório dela, leva, né? Vê os produtos que você está usando também, porque muitas das vezes Isso, daí eu está sempre usando produto peço para errado, fazer fotos, né? levar Então, tanto a rotina capilar quanto a rotina de skincare para eu dar uma olhada, para eu mudar, para eu mexer, ver se tá certo os produtos. Porque a gente quer muito, né? A gente se preocupa muito, fala, não, eu vou fazer do meu jeito e tal. Só que o nosso jeito não tá certo, né? Então é importante buscar uma ajuda profissional. Essa parte também de dermocosméticos, a gente vê muito hoje vendendo na prateleira e fala, vou comprar um dermocosmético desse aí, eu vou tratar minhas manchas em casa mesmo. E a gente vê as consequências que dá também, né, doutora? Falando um pouquinho de pele também, né? E a maior queixa que você tem no consultório, qual seria hoje, em termos assim, elas buscam mais por causa do cabelo, por Eu causa falo da que pele? aqui em Bragança, eu acho que tá 70% pele e 30% cabelo. Já tem mais pele do que cabelo. Lá em São Paulo, realmente, ainda eu atendo mais cabelo do que a parte de pele mesmo. Mas eu vou te falar que mesmo os que vão por pele, no final sempre tem uma queixa ali de cabelo e unha também, viu? Sim.
muito, né? A mulher tá sempre com um problema de unha, e é isso que é legal você falar também, né? A gente vê esses milagres que tem aí, esmalte para tal, não sei o quê. Mas aí você tem que ver se é um fundo vitamínico, o que está acontecendo, né? Não adianta ficar a parte também de ficar usando unha em gel muito, se ela já tá com algum problema. A gente vê Sim, com bastante casos assim certeza. também, né, Aí, doutora? nesses casos, a gente sempre deve avaliar o motivo, né? Por exemplo, tem pacientes aí que usam aquelas unhas em gel, aqueles alongamentos, aquilo lá quebra demais, né, a unha. Então, precisa avaliar cada caso. Vitaminas ajudam bastante também para fortalecer a unha. Tem esmaltes fortalecedores também que ajudam. E em relação, por exemplo, a essas unhas, eu sempre oriento a não usar. Quem usa, eu falo, uma vez que tirou até Uhum. recuperar, vai quase um ano aí para recuperar a unha sadia novamente. Uhum. Mas, gente, é um tratamento que é de dentro para fora. Não adianta a gente ficar fazendo tratamento paliativo ali e tal, e escondendo algo que está lá dentro. Então, muitas vezes é um fundo Com vitamínico que você nem certeza. sabe, né? Então, é importante estar com a saúde em dia, fazer o seu check-up, ver. A gente está aqui, né, março, finalizando o mês da mulher, e é um tempo para você, gente. É um tempo para você se cuidar. A gente está falando beleza, mas dentro da beleza a gente tem que prezar o quê? A saúde, né? Tá com a saúde em primeiro lugar. E a maioria que a gente vê aqui nos casos de cânceres e tal, porque deixou, a mulher procrastinou e falou: ah, não, eu vou aguentando. Mulher é sempre assim, né? Eu aguento, e quando vai lá, tá num Sim. estágio bem avançado. Então, qualquer sinal, qualquer sintoma que você perceba na sua pele, no seu Não, com cabelo, certeza. não é normal, né? Nem Busca que se uma for para tirar ajuda, uma né? dúvida, né? E Para a saber gente, se realmente aquilo lá é normal ou não. sim, e a gente vê muito assim também, né? O caso, muitas mulheres perguntam pra gente aqui também, e o Botox? Ela tá fazendo um tratamento de uma doença autoimune, isso vai interferir ela fazer um preenchimento, um Botox para ela se sentir melhor, com a autoestima melhor? Isso interfere ou não interfere? Então, Ela em pode relação à toxina fazer? botulínica e doença autoimune, não tem contraindicação. O que eu sempre divido aí com o Uhum, reumatologista, né, que é a especialidade que cuida dessas doenças autoimunes, são em relação aos bioestimuladores de uhum, colágeno injetáveis. Porque os estimuladores, como por exemplo uhum, o Sculptra, o Radiesse, o Eleva, eles são substâncias injetadas no corpo que vão estimular uhum, o próprio corpo a produzir colágeno. Então, nestes casos, se a doença estiver muito uhum, descontrolada, aí sim eu fico um pouco com medo de injetar uma coisa e estimular, talvez, não só o colágeno do corpo a ser produzido. Então, eu já tive alguns feedbacks uhum, de reumatologistas pedindo para injetar os bioestimuladores e esperar pelo uhum, menos a doença parar a atividade. Então, assim, aqueles pacientes com doenças que já estão uhum, controladas, aí sim pode fazer os tipos de procedimento. uhum, Mas aí é uhum. mais lúpus sistêmico em atividade, sabe? Essas doenças mesmo autoimunes. Artrite reumatoide, Artrite aí sim eu reumatoide, caminho às quando vezes tá para o reumato e se eles liberam, eu faço. Toxina botulínica não tem problema, sabe? Mas alguns uhum, tipos específicos, e principalmente se tá com alguns marcadores, como VHS muito alto, PCR muito alto, aí sim eu espero controlar a atividade da doença para eu poder fazer algum procedimento injetável. Eu acho que a Clemilda perguntou se no caso uhum. dela da frontal fibrosante precisaria usar algum shampoo Ah, específico condicionador. Não, uhum, shampoo nem condicionador trata a alopecia frontal fibrosante. Realmente é uma doença sistêmica. Não é uma doença sistêmica, na verdade, é uma doença generalizada. O que seria isso? Que pega vários pelos do corpo. Então, para fazer o tratamento, precisa ser remédios por dentro, né? Remédios de tomar pela boca, remédios via oral para fazer esse tratamento aí da frontal fibrosante. Shampoo nem condicionador vai atuar aí na fisiopatogenia da doença. uhum. Nesse caso, pode usar Qualquer um qualquer que não um vai mesmo, que não vai, né? interferir. Não vai interferir. E, e aí a pergunta também é sempre assim: com quantos anos eu começo a usar bioestimulador de colágeno? Dos Essa é a bioestimuladores e da pergunta toxina delas, né? botulínica também, que é uma outra coisa que os pacientes adoram, Também, né? né? Em relação à toxina botulínica, eu sempre falo assim, ó, Uhum, hoje em dia a gente tem que fazer muito um tratamento preventivo, né? uhum, Então, eu indico toxina botulínica a partir do momento que o paciente já começa a ter rugas estáticas. O que é isso? As rugas dinâmicas. O que seria isso? A partir do momento que o paciente começa a ter rugas uhum, que aparecem ao movimento e não paralisado.
esse é o melhor momento da gente fazer a toxina botulínica. Porque uma vez que as rugas já ficaram estáticas, ou seja, já ficaram marcadas, mesmo quando a pessoa está parada, aí já fica mais difícil de ficar com a testa mais lisinha, porque sempre vai estar os risquinhos ali, porque já fez a quebra aqui da derme, né? Então, assim, a partir de qual idade? A partir do momento que você já começou a ter rugas dinâmicas. Em média, é em torno aí de 25 a 30 anos. Em relação aos bioestimuladores de colágeno, também é em torno de 25 a 30 anos, principalmente a partir dos 30 anos, porque o que se tem na literatura é algumas evidências mostrando que a partir dos 25, mas a maioria dos artigos mostrando que a partir dos 30 anos você já começa a ter uma perda de 1% de colágeno ao ano. Então, essa época já é uma época dos 30 anos para a gente já começar a fazer os bioestimuladores de colágeno para dar um up aí, para estimular o boom do colágeno do próprio corpo, sabe? E aí, esse é anual que faz o bioestimulador? Dessa maneira preventiva, geralmente é anual que a gente faz. Para aquelas pacientes que têm uma pele mais madura, que já tem uma flacidez de pele muito grande, que já tem aqui um bulldog, né? Que é essa gordurinha que fica aqui mais acentuada. Aí a gente já faz num intervalo mais reduzido, tipo 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Mas como prevenção, a partir dos 30 anos, 1 vez por ano. E aí ela pode fazer junto com o Botox ou não? Os bioestimuladores injetáveis podem ser feitos no mesmo dia que a toxina botulínica. Já a outra forma, que é uma tecnologia que estimula o colágeno, eu não indico fazer no mesmo dia da toxina botulínica, porque a máquina, a tecnologia, quando ela passa em cima de onde você fez o Botox, pode acabar consumindo ali a toxina botulínica. Então, se for fazer a tecnologia com o Botox, eu peço para fazer primeiro a tecnologia, e aí sim, 1 semana depois já pode fazer a toxina botulínica. Se for o contrário, ela fez a toxina botulínica para fazer outra forma, eu peço 30 dias. Em relação aos injetáveis, podem ser feitos aí no mesmo dia. Ah, bem legal isso. E aí é uma dúvida também que eles mandaram pra gente por exemplo, a depilação a laser, né, de buço, rosto, o Botox, se eu fizer o Botox, eu posso fazer o laser não, ou pode interfere, fazer. tem que esperar? Pode fazer, não interfere. O que interfere aí, que não pode ser feito, são os peelings, né? Por exemplo, o peeling de ácido retinóico, que leva aquela descamação, aquela renovação celular da pele. Aí eu sei que as clínicas que fazem depilação a laser, elas pedem para suspender o uso de ácidos uns 7 dias antes, porque se você chegar lá com a pele toda descamando, toda ferida, e fizer um laser de depilação por cima, você pode ferir a sua pele, né? Dar manchas na sua pele. Aí sim eles pedem aí para fazer, não utilizar, pelo menos aí com 7 dias antes os ácidos para poder fazer a depilação a laser. Ah, e uma coisa legal que é as perguntas delas, né? É que dá para usar também os injetáveis no sim. corpo, não só no rosto, né? O colágeno, né? Então, essa era uma dúvida também. Pode usar no corpo? Não pode? Quais as pode áreas ser que usada, pode ser usadas, os bioestimuladores injetáveis e também a tecnologia pode ser usada em várias regiões do corpo. Pode ser usada no braço, pode ser usada na barriga, na raiz de coxa, no joelho, no bumbum, no culote, na região da bananinha. Então, assim, praticamente todas as áreas que as mulheres queixam de flacidez pode ser utilizado, e também outra forma aí para gordura localizada. O que a gente vê muito depois da descoberta, né, de uma doença autoimune, de uma doença rara, a pessoa começa a se cuidar e nisso ela começa a emagrecer. Então elas sempre perguntam isso. E agora eu tô emagrecendo muito, o que eu posso fazer, né? Então esse tratamento, por exemplo, também no corpo. Aí é você que vai avaliar, né? Caso a caso, mas geralmente anualmente, é diferente do rosto. semestralmente. Do rosto, igual eu te falei, acima dos 30 anos, como meio preventivo, Tati, aí 1 vez por ano. Corpo não. Corpo geralmente eu indico pelo menos 3 sessões para ter um resultado. E corpo é diferente, porque o corpo depende também do estilo de vida da paciente, né? Porque também não adianta eu fazer um bioestimulador injetável ou uma tecnologia para gordura localizada, para flacidez, para celulite, e a paciente não fazer atividade física, e a paciente não fazer uma dieta, não ter uma alimentação equilibrada, né? Então, corpo, eu falo pelo menos 3 sessões, porque depende também da paciente. A paciente também precisa
ajudar, né? A paciente também precisa alinhar aí Sim. também com a dieta e uma atividade física. E para quem, né, tá no sedentarismo e tá começando a querer mudar o estilo de vida que eu Com falo, não certeza. existe milagre, né, doutora? A gente vê lá nos seus stories, você acorda cedinho, vai malhar para ter uma rotina intensa e precisa, né? O nosso corpo ele Sim, foi com feito para ter certeza. uma atividade física. Então, a gente vê muito, acho que tenho certeza que você vê muito isso no consultório. A mulher chega lá, quer uma varinha mágica, ela quer, eu quero melhorar tudo, Sim, mas com eu não quero certeza. fazer E é nada, diferente né? também, porque os Então, bioestimuladores de colágeno, eles não têm resultado imediato. Isso também é outra coisa que você falou, né? Porque igual você falou, elas querem chegar no consultório e ficarem bonitas pro dia seguinte, né? Mas não, como a gente está injetando uma substância que vai estimular a própria célula do corpo a produzir o colágeno, não é de uma hora para outra que começa a ter o efeito. O efeito ele começa a aparecer aí depois de 30 dias, com resultado bom em 3 meses. Então, os pacientes também precisam ter um pouco de paciência para ter o resultado, né? E uma coisa que eu não sei se te fizeram essa pergunta, mas que eu escuto muito no consultório, são os colágenos orais, né? Se tomar colágeno oral melhora, né? sim, fala Então, assim, deles. o Por favor, colágeno oral, você não fala um vai pouco tomar deles. um sachê de colágeno ou do Verisol ou peptídeos de colágeno hidrolisado e vai fazer com que sua pele suba, né? Melhorar a melhorar a flacidez da barriga, melhorar a celulite. Eu falo que o colágeno oral, ele não tem esse poder de substituir os procedimentos. Mas, para aquelas pacientes que já estão fazendo bioestimuladores de colágeno, tanto injetáveis quanto a tecnologia, aí sim, para essas pacientes, eu indico aí como um adjuvante no tratamento os colágenos orais. Mas só o colágeno oral por si só, para levantar o rosto, melhorar a flacidez, celulite, aí eu não indico. Acho que não vale a pena o gasto, né? Porque não é um produto barato de você comprar nem de manter. Mas se você já estiver fazendo os procedimentos, aí sim vale a pena usar. Uhum, bem legal. É sempre ver que tipo de tratamento que você está vendo. Por isso que eu falo, gente, é muito Sim. particular de caso a caso, né? É bem diferente a flacidez de uma tem mais celulite, a outra está mais preocupada com a estria. E uma coisa muito legal que você faz bastante lá é hoje em dia, né? Todo mundo está na onda aí da tatuagem. Tem aquela tatuagem que não gosta, e aí você vai lá e faz essa remoção. Quanto tempo demora, doutora, para fazer uma Demora. remoção de uma tatuagem? Ou micropigmentação, né? Porque a mulherada também tá nessa onda de micropigmentação de sobrancelha. Ai, Quanto tempo? Quantas demora, viu, sessões assim Tati? para. Ó, vamos pôr aí uma sobrancelha, essas micropigmentações, pelo menos de 8 a 10 sessões do corpo também. E o tempo, né? A quantidade de sessões para remoção de tatuagem depende da cor da tatuagem. Então, assim, aquela cor preta, verde já é mais fácil de sair. Agora, aquela laranja, amarelo, esverdeado já é mais difícil. Então, assim, laranja e vermelho, então, são aquelas mais difíceis de sair totalmente, sabe? A preta é mais fácil, só que nunca a gente vê uma tatuagem preta, mas a gente nunca sabe o que realmente tem ali por trás daquele pigmento preto, né? Pode ter muitas outras cores de tinturas de tatuagens ali no fundo. Então a gente precisa também com cautela, a gente não pode colocar o spot máximo do nosso laser, nem a energia máxima do laser, porque senão dá bolha no paciente. Então a gente tem que estar sempre começando aí pela menor potência, pelo spot mais fraco, para depois a gente ir subindo para fazer essa remoção. Por isso que demora. Por isso que eu sempre falo, gente, procura profissional que você vai fazer isso. Ter certeza do que você vai fazer no seu corpo, né? A gente vê muito essas estratégias de romance aí, de vou tatuar a nome do meu namorado e tal. Um mês depois, eu tenho uma amiga que brinca que ela fala que sempre procura com o Para mesmo não ter que nome. tirar o dela, que ela já tá lá. É engraçado que ela sempre acha o namorado com o mesmo nome, mesmo porque ela fala
como ela se arrependeu. Então, quando você vai fazer alguma coisa no seu corpo, tenha certeza, né? A gente vê micropigmentação que faz na boca, a mulherada faz no olho, na sobrancelha, e é assim uma onda muito grande, mas o arrependimento depois, gente, eu acho assim, se for colocar estatisticamente, quando se Quando arrependem, você né, falou doutora? É muito de alto olheira ainda é um isso. pouquinho diferente, viu, Tati? Ah, essas camuflagens de olheira, elas utilizam um Uhum. pigmento Sim. diferente. E eu fiz tem até um post meu recente Uhum. agora no feed falando sobre isso. Elas não saem. Essa camuflagem de Uhum. olheira não sai. Uhum. Não sai com laser, não sai com nada. E mesmo para Uhum. aquelas pacientes que Uhum. tiveram o sucesso na primeira camuflagem de olheira, com o tempo, essa tintura, essa camuflagem, ela vai se espalhando no tecido, então fica com uma coloração mais amarelada. Eu gravei lá no feed na Uhum. verdade, eu peguei até um testemunho de uma influencer lá do Nordeste, mostrando o antes e depois dela da camuflagem de olheira, como que ficou. Infelizmente, hoje não tem mais tratamento, porque não sai. Essa camuflagem de olheira, tintura diferente de tatuagem e de micropigmentação da sobrancelha, que eu consigo, com muito custo, tirar, mas eu consigo tirar. A da olheira a gente não tira. Então tem que Uhum. pensar muito antes de fazer uma camuflagem de olheira. Sim. E é o que eu falei, né? Qualquer procedimento que você vai fazer, pega a referência, tem certeza que você vai fazer aquilo. A gente vê muito, principalmente nessa fase da quimioterapia, que cai, né, as sobrancelhas e tal, e elas correm lá fazer micropigmentação e depois se arrepende. Aí, para fazer esse procedimento de reversão, você falou 10 sessões, isso dá mais ou menos quanto Mês tempo? É uma por mensal, ou a semana? cada 6 semanas. Então, Um ano. praticamente um ano ali Um para ano esse você está tratamento. removendo. Uhum. E, gente, ó, um ano que você vai gastar e financeiramente que dá para você Eu investir. também Investe em botox, concordo. investe em estimulador, em tantas outras coisas, né? Investe nisso, vai melhorar muito mais sua autoestima do que fazer algo que também com a idade vai dando a flacidez, vai dando as rugas e vai ficando E muito essas feio, né? tinturas, independente de como é feita, essas definitivas, mesmo se ficar bonito no começo, Tati, depois aquela tinta, ela vai espalhando pela pele devido à flacidez, devido à tinta mesmo. Então, eu nunca vi com o tempo uma micropigmentação que ficou bonita. E aí, o que que acontece? Eu Como vai também não, eu clareando e também vai tô ficando muito procurando. feio, a pessoa vai colocando uma tintura em cima da outra, uma tintura em cima da outra, né? Uhum. E aí vai ficando, aquele negócio vira Com uma crosta, um certeza. negócio estranho, e você, né? Então, e outra coisa que a gente fala muito é a Tem hepatite que que olhar pode realmente o pegar, lugar, né, para ser porque feito você os não sabe procedimentos. como é higienizado, né? Como é higienizado, da onde veio, né? Gente, pergunta. Se você quer fazer algo, também vai lá e pergunta, fala, ó, quero saber a sua esterilização, vê se realmente tem lá um certificado da Anvisa, se pode, da vigilância sanitária, né? Do material, dos equipamentos. Então, assim, não vai, gente, indo, né? A gente vai muito assim na onda, as pessoas vão falar, ah, o fulano fez, o outro fez, então cuidado, busque indicação. Igual a gente está falando com uma pessoa especialista na área de cabelo, não é qualquer É dermatologista que tem verdade. formação na área de cabelo, né, doutora? Então, a doutora se especializou muito. Ela é assim da nossa região, é algo que é referência. Por isso que eu estou trazendo ela aqui. Não é qualquer profissional que você vai que ele vai saber cuidar de você. Eu sempre falo isso. Busque especialistas, né? E a gente Já bateu até esse papo aqui, acabou, foi tão gostoso que, ó, a hora nem vi a hora foi, né? passar. A hora foi e passou muito rápido. Gratidão por esse tempo. E eu sempre gosto de encerrar, de você deixar uma mensagem, uma frase, o que você quiser, que Deus tocar no seu Eu coração só aí, quero, fica à primeiro eu vontade. queria agradecer você aí pelo convite e falar isso para os pacientes mesmo, né? Não para os pacientes, mas para as pessoas que entraram, as pessoas que estão assistindo essa live, que se tiver qualquer problema, antes de tomar alguma decisão, né? Não tome nenhuma decisão precipitada. Sempre procure aí um especialista, um profissional, tire todas as suas dúvidas, porque uma vez que você já fez ou o procedimento, ou você já fez a micropigmentação, já fez a tatuagem,
é definitivo e é difícil depois, muitas das vezes, a gente reverter o processo. Então, sempre procure realmente um especialista para estar te orientando, nem que seja uma orientação, né? Uma orientação para estar te ajudando aí nesse momento, que a gente sempre vai ter. Se a gente, no caso, por exemplo, aí da frontal fibrosante, se a gente não ter aí como voltar totalmente o cabelo, mas a gente consegue estabilizar, a gente consegue dar um apoio para todos os tipos aí de problemas, no meu caso, aí, dermatológicos e também na área da tricologia. Uhum. A Kemilda agradeceu, ela está falando, agradeço a atenção de vocês. E para quem está ouvindo o nosso podcast, fala aí, doutora, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é DRA, também, né? Doutora DRA Fernanda Brito, _ dermato. Uhum. Gente, vai lá, ela dá muito conteúdo. Vocês que ouviram a nossa live, segue ela. Uma pessoa falando aqui que você sempre explicando com muita clareza. Ela é sempre assim, gente. Então ela responde também lá no direct. Ela tem uma agenda ocupada, mas sempre ela pode estar respondendo. Então é uma pessoa, né? Uma pessoa que é acessível, que você vai conseguir tirar alguma dúvida ali e não precisa sair fazendo besteira para isso. Se cuida. Se precisarem de qualquer coisa, pode mandar mensagem lá no direct, que eu vou estar sempre respondendo. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou estar sempre respondendo as mensagens. Sim, ela responde sim, viu, gente? E ela tá aqui na região, como ela falou, ela atende aqui na região Bragantina. Vocês do Portal Momento Saúde, que estão em outros estados, ela atende também por telemedicina. Então, já vi que tem alguns também que estão nos Estados Unidos, que é difícil, né? Encontrar um dermatologista, às vezes a consulta é mais cara, então ela atende também. E a gente só tem a agradecer você, doutora, por esse tempo, por você ter investido um pouco aqui com nós essa noite. Obrigada. Que Deus te abençoe, que Deus te dê. Continue assim, eu falo assim, obrigada, por dentro e por fora, né? Porque você é super carismática, você assim tá sempre disposta a ajudar, né? E hoje assim a gente só agradece pessoas assim. Quando quiser voltar, fique à vontade. Quando o Portal Momento Saúde está de portas abertas aqui para você. E vocês que chegaram agora na live, fiquem tranquilos. Essa live vai ficar salva. E depois ela também gera um podcast. Obrigada aí pela presença. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, Tati. Boa noite. Tchau. Boa noite, doutora. Tchau, tchau.